Moranguinho, um ícone infantil que dominou os aniversários, as roupas e até as maquiagens dos anos 2000. Onde vive? O que come? Hoje, no Mari Repórter. Oi, eu sou a Mari e hoje eu vou contar as origens desta lenda que dominou a nossa infância. Se você pensar um pouquinho, existem vários itens chaves que fizeram parte da infância dos garotos e das garotas. Os garotos, por exemplo, tiveram os Hot Wheels, pensando em exemplos. Enfim, e no meu caso, eu falo pelas garotas. Então aquelas bolsinhas de cachorro, maquiagens melequentas, tiarinhas de princesa e vários desenhos fofinhos como Pucca, Hello Kitty e também a Moranguinho. Pesquisas feitas pelas vozes da minha cabeça dizem que pelo menos 90% das garotas que nasceram nos anos 2000 tiveram uma festa de aniversário com o tema da Moranguinho. Mas o que muita gente não sabe é que ela não foi criada como um desenho animado. A Moranguinho foi criada em 1977 para uma empresa de cartões de presente, mais especificamente por uma mulher chamada Muriel Farion. Originalmente eram só ela e a sua gata Pudim, mas com o tempo e com o sucesso da personagem, eles foram criando mais personagens. Depois que os desenhos foram apresentados para um produtor chamado Bernard Loomis, ela criou mais 32 personagens. Logo em seguida, em 1979, a Kenner Products, que eu já falei aqui no canal no meu vídeo de LPS, licenciou a Moranguinho e lançou a primeira boneca dela. Inclusive, recentemente, eu fui no shopping e eu estava numa loja ali de brinquedos, que eu não vou falar o nome porque eu não estou sendo paga pra isso, e eu achei uma coisa sensacional. Eu já tinha escrito esse roteiro, e quando eu vi, eu falei, eu preciso comprar, que eu preciso mostrar no vídeo. Aí tá ficando reflexo. A Estrela lançou uma versão atualizada aí da Moranguinho original em comemoração aos 80 anos da empresa. Então, ó, ela é uma gracinha, gente. Eu nem abri a caixa, ela está lacradinha, ó, porque eu fiquei com dó e eu vou guardar isso aqui pro resto da minha vida. E se a Sofia não quiser brincar com ela em algum momento e a história se repetir porque eu pegava os brinquedos de colecionador do meu pai e estragava tudo. Enfim, gente, olha só como ela é bonitinha. Não dá pra ver direito porque tá reluzindo, né? Opa, peguei uma posição. Olha como ela é uma gracinha. Voltando pro vídeo. A partir desse momento, a franquia foi ganhando reconhecimento, foi ganhando mais destaque. Cada personagem tinha o nome de uma fruta e o seu boneco tinha o cheirinho dessa fruta. E ó, isso se estendeu, meus amigos, por muito tempo nos brinquedos. Eu não posso afirmar que isso aconteça até hoje, mas até ali 2016, mais ou menos, que foi a época que minhas irmãs começaram a não querer mais muitos dos brinquedos, né? Até ali elas ganhavam brinquedos, então eu sabia. Eu lembro que as minhas irmãs tiveram brinquedos da Moranguinho ainda com um cheirinho de morango. E nos anos 80 foi lançado o primeiro desenho da Moranguinho, onde ela morava com sua gatinha Pudim, na cidade de Morangolândia. Eu não achei muito sobre esse desenho, não achei quanto tempo ele durou, mas pelo que parece não foi um sucesso tremendo. E em 1991 eles tentaram produzir uma nova linha de bonecas da Moranguinho, que não teve sucesso depois de cerca de um ano que eles ficaram tentando. E aí foi em 2002, mais de 10 anos depois do último lançamento da Moranguinho, que veio o que eu acredito ser a versão mais conhecida da personagem, que é esta daqui, a versão que marcou a minha geração. Momomo Moranguinho chegou e fez sucesso com seu nome no mundo todo. A personagem em si ficou com uma pegada mais moderna, com umas roupas mais anos 2000, uma calça cintura baixa, entendeu? Deixando pra trás a pegada mais camponesa que ela tinha. Ela também passou a morar numa casa de morango, ao invés de um bolo, que era a casa da Moranguinho original. E os seus amigos também ganharam personalidades e estilos diferentes do original. Outro personagem que é introduzido nessa nova versão da Moranguinho é o Rocambole, o seu cachorrinho. Porque lembra que eu falei que ela tinha uma gatinha? Então, agora ela tem um cachorrinho também. Ele é introduzido num episódio, o qual eu considero o meu favorito do desenho da Moranguinho, onde nesse episódio a gente vê a relação da Moranguinho com a Pudim, a sua gata, como elas se amam, como elas têm uma super relação e etc e tal. E aí, num dia chuvoso, a Moranguinho começa a ouvir ali uns uivados, umas coisas estranhas, e aí quando ela vai ver, tá lá o Rocambole, todo acabadinho, cheio de lama. E aí ela resolve aceitar o Rocambole em sua casa, até as coisas melhorarem, até eles acharem o dono do Rocambole. Só que a Pudim, ela não curtiu muito essa ideia, porque o Rocambole era fedido, ele tava molhado, cheio de lama, e ela era toda princesinha, toda limpinha, bonitinha. O que acontece é que elas não acham o dono dele, elas não acham ninguém pra ficar com ele, e a Moranguinho decide adotá-lo como seu cachorrinho. Só que a Pudim não gosta nem um pouco dessa história e ela decide que ela vai fazer o Rocambole se perder. É um pouco
pouco tortos. Mas enfim, ela decide que ela vai fazer o rocambole se perder na floresta. Só que o que ela não esperava é que ela ia ser junto. Ai, que legal. Aí começa a chover, começa a mostrar dramática, que você fica super tensa, super nervosa. E quem salva os dois é o rocambole. Pois é, gente. E aí a Pudim passa a aceitá-lo como seu irmão. E tudo vira um final feliz pra sempre. Enfim, como eu falei, esse é meu episódio favorito do desenho. E eu acho que tem muita gente que lembra dele porque é bem marcante. A Moranguinho de 2002 claramente foi a Moranguinho mais marcante de todas. Ela vendeu milhares de brinquedos, inspirou trocentas festas de aniversário e até na maquiagem ela influenciou, como eu falei, com o seu maravilhoso gloss labial que até hoje, se eu achar, eu compro. O cheiro de morango, pra mim, é muito mais característico como o cheiro da Moranguinho do que o cheiro da fruta em si. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de que o cheiro e o gosto do morango, eles são meio mentirosos, entendeu? Eu não acho que o cheiro da fruta do morango seja o cheiro que eu associei ao morango, tá entendendo? Enfim. E aí, depois de 7 anos, em 2009, foi lançada a nova versão, mais uma nova versão, da Moranguinho, no desenho Moranguinho, As Aventuras em Tutti Frutti. A história do desenho era basicamente a mesma. A Moranguinho vive na cidade dos morangos com os seus amigos e vive várias aventuras aí pela frente. Aí eu me lembro que nessa época já começou um discurso de que estavam estragando a Moranguinho, de que essa nova versão era a versão Nutella da Moranguinho, até porque o desenho ele era mais 3D e tal, tava começando aí essa onda de desenhos 3D, o pessoal não curtiu muito, mas mesmo assim, esse desenho foi um sucesso do cara. Lembrando que essa é a data oficial da estreia do desenho, então lançou em 2009, mas demorou um pouco para chegar aqui no Brasil. Então eu lembro que foi lá por 2012 que eu comecei a ouvir essas críticas e concordar um pouco com elas, né? Porque a gente é criança, a gente é Maria vai com as outras. E de novo, depois de mais de 10 anos, foi lançada mais uma nova versão da Moranguinho, que é a versão mais atual, que foi lançada em 2021 e que se chama Moranguinho na Cidade Grande, onde muda totalmente o cenário. A Moranguinho não tá mais na Morangolândia, ela está em Maçanópolis, que era para simular ali uma Nova York, onde ela decide ingressar no seu sonho de se tornar a maior confeiteira do país. Existe um episódio lá da primeira Moranguinho original, que também se chama Moranguinho na Cidade, e que eu não cheguei a assistir inteiro, porque eu acho esse desenho muito chato, o original. Mas eu imagino que seja daí que eles pegaram a ideia da Moranguinho na cidade, com todo esse roteiro mais diferente do que a gente estava acostumado há tipo 30 anos. Na série nova, ela vai morar com a sua tia e decide que ela vai se tornar a maior confeiteira do país, com a ajuda dela. Aí ela conhece os seus amigos, né, do desenho clássico, a laranjinha, limãozinha e todas as frutazinhas. Eu assisti alguns episódios e eu achei muito legais. Eu gostei muito do traço do desenho, porque ele é uma coisa 3D, mas ele não é tão 3D. Na verdade, eu acho que ele não tem nada de 3D, se eu não me engano. Mas eu achei muito lindinho o desenho em si, achei muito fofo. Eu não gostava do traço do desenho de 2009, né, Aventuras em Tutti Frutti, porque era muito 3Dzão, entendeu? Vamos ser honesto, que a gente viu isso recentemente no filme do Megamente, né, que o 3D, ele pode ficar bem cru e feio, horroroso, né? E eu acho que eu senti um pouco disso nesse desenho de 2009, e nesse de 2021, eu acho que o traço tá muito mais bonitinho, muito mais conceitual, tá? Porém, tem uma coisa nessa nova série da Moranguinho que me incomoda demais. Na série de desenho da Moranguinho de 2002, os episódios chegavam a ter 40 minutos de duração. Na de 2009, já tinha diminuído e passou a ser 20 minutos de duração. Só que agora, em 2021, a nova série da Moranguinho tem 5 minutos de duração cada episódio. 5 minutos. Eu sei que é difícil prender a atenção de uma criança hoje em dia, mesmo que seja na TV, por mais de 5 minutos, principalmente pela alta exposição ao TikTok, plataformas de vídeo curto e por aí vai. Mas o pior é que o desenho é realmente muito legal. Eu gostei muito dele. A Moranguinho vai narrando a história como se ela estivesse contando a história pra gente em tempo real. E também esse novo desenho tem uma pegada muito mais atual em relação à diversidade, porque em mais de 4 décadas de desenho da Moranguinho, só nessa versão que vieram a ter personagens negros, por exemplo. E vendo num panorama geral, assim, de todas essas versões da Moranguinho, eu não acho que a personagem se perdeu ao longo dos anos, o que muitas pessoas acham. Pelo contrário, eu acho que durante todos esses anos, ela foi evoluindo de uma forma que ela acompanhasse a geração. Até porque um desenho de 1980 não vai prender a atenção das crianças de hoje. O desenho de 2002 mesmo, eu acho que já nem é tão válido assim para as crianças de hoje em dia. É muito comum a gente encarar
comparar os cenários antigos e que a gente tem uma nostalgia, um apego emocional e ver esses cenários novos, ver novas versões dos personagens que a gente gostava e se sentir estranho e não gostar de primeira. Como, por exemplo, foi o meu caso com a nova geração de Monster High, que inclusive eu já trouxe vídeo aqui no canal, mas eu não falei especificamente da nova geração, falei sobre o filme live action, que aí eu ainda acho que é uma bosta mesmo, mas hoje eu tenho uma visão diferente sobre esta nova geração. Eu acho que hoje em dia os públicos que têm que se atingir, os assuntos que têm que ser tratados são completamente diferentes dos assuntos que eram tratados em 1980, em 2002, em 2009, entendeu? Até para 2021 eu já acho que já tá ficando para trás já, que as coisas estão se atualizando muito rápido. Mas eu fico muito feliz que durante esses 44 anos de história, a Moranguinho ainda mantém a sua essência original, ainda mantém as suas lições valiosas, conseguindo se manter um ícone atualizado, envelhecendo como vinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever. A gente tá voltando agora com o canal, eu realmente preciso da ajuda de vocês pra fazer isso aqui dar certo. E comentem aqui embaixo quais são as suas experiências com Moranguinho, qual Moranguinho você acompanhou, se você é da turma de 1980, se você é da turma de 2002, ou se você é da turma de 2009. Porque eu acho que se você é da turma de 2021, você ainda é muito novinho pra estar usando o YouTube. Mas comenta aí se você é também. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.